Dizem que foi às margens do rio Ipiranga que o então imperador Dom Pedro I teria empunhado a espada e gritado independência ou morte. Bom, pelo menos foi isso que os livros de história oficiais contaram pra gente. Mas será que foi isso mesmo? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor de História e mestre Kleber Menn. Tudo bom, Kleber? Tudo ótimo, Elaine. Prazer mais uma vez estar aqui contribuindo com a comunidade do conhecimento. Bom, prazer é nosso, né? História tem que ser com você. Muito obrigado. Foi isso mesmo a história ou essa é uma versão romantizada? Olha, na verdade, como toda a nossa história de modo geral, há sempre um romance envolvido, né? Sempre alguns mitos, né? Inclusive o próprio quadro do Pedro Américo, que está lá estampado no Museu do Ipiranga, ele é um quadro que foi praticamente copiado de uma outra obra, naquela mesma posição, né? Que a gente conhece, aquele monte de gente, as margens ali, levantando a espada. Na verdade, é uma cópia de uma outra obra que eu não me recordo agora. Mas, em se falando da própria atitude de Dom Pedro I, nós não podemos esquecer que o verdadeiro fundador do Brasil, dessa nação que nós podemos dizer aí juridicamente organizada, independente, dentro dos moldes considerados no século XIX uma nação liberal, foi o José Bonifácio, que inclusive neste ano, já desde o ano passado, na verdade, há um processo aí de crowdfunding que está financiando a produção de um filme sobre José Bonifácio. Na verdade, essa questão de independência ou morte, gritado por Dom Pedro II, diz a história, né? Ele foi uma consequência natural dos eventos históricos que nós estávamos vivendo naquele momento. Inclusive, tem cartas que Dom Pedro primeiro manda ao seu pai, Dom João VI, lá em Portugal, e ele fala, pai, não tem razão do Brasil voltar novamente a ser colônia de Portugal. Não sou eu, são as condições, são os fatos. Por quê? Porque o sistema do antigo regime colonialista ele já estava ruindo desde o final do século XVIII. Portugal já não tinha mais aquela virtude que ela tinha lá do século XV e século XVI. E em razão desse liberalismo que surgia no século XIX, o liberalismo, vou explicar bem, a questão do liberalismo é uma nação que juridicamente falando, ela tem suas próprias regras, ela possui lá o sistema bicameral, um Senado e uma Câmara de Deputados, e isso era o que estava acontecendo naquele momento. Na verdade, coube a Dom Pedro I apenas aceitar a recomendação de José Bonifácio, que por meio de um mensageiro, chegou, Dom Pedro I estava subindo a Serra de Santos, e não era com um cavalo, era com uma mula, haja vista que o esforço para subir a Serra do mar, cavalo não aguenta, né? Em razão tanto da própria subida em si, quanto das questões atmosféricas de pressão. Então, quando o mensageiro o atingiu, ou alcançou, na verdade, ali nas margens do Ipiranga, ele, com duas cartas em mãos, uma da sua esposa, e que falava assim, querido, leia a carta de José Bonifácio e ouça bem o que ele tem para te dizer. E, por favor, né, acate o pedido dele. Aí lá ele estava explicando todas as condições que eram favoráveis e ele acabou. Então, se é assim, né? Declara o Brasil independente. Mas toda aquela pompa, ele estava, na verdade, com uma meia dúzia de pessoas que fazia parte da comitiva dele ali, enfim, mas tem vários mitos em torno disso, né? Por que existe essa história, Kleber, de colocar essa coisa tão romantizada, né? De tudo, pelo menos aqui no Brasil, vem isso, essa coisa romantizada. É dos portugueses isso? Não, isso é francês. Isso? Na verdade, é o seguinte, no século XIX... nós tivemos o surgimento da história enquanto disciplina acadêmica, enquanto ciência. A história ela não era considerada uma ciência. Ciência era o quê? Era matemática, física, química, eram disciplinas que você poderia aplicar aquele método cartesiano, né, de você observar, de você experimentar, de você repetir. História não se repete. E quando surge lá no século XIX Augusto Comte, o pai fundador da sociologia, ele praticamente definiu algumas bases da ciência social em que, ele tentou matematizar as ciências humanas. Ele
criou regras próprias para as ciências humanas. E aí ele acabou criando um método em que apenas os grandes feitos e apenas os documentos escritos poderiam, assim, falando a grosso modo, ser considerados documentos históricos. E a partir da República, o Brasil ele nunca foi uma nação, por exemplo, que tinha uma identidade própria. Isso é muito complicado, porque você conhece a identidade própria na Europa, em alguns países da Ásia, mas aqui na América ainda carece de uma identidade própria, exceto, por exemplo, os Estados Unidos, que é um pouco mais velado esse sentimento patriótico deles. Tá? Então, a partir do século, com a proclamação da República, esse positivismo ele praticamente norteou as instituições de ensino e a própria produção acadêmica. Então, buscou-se o quê? Enaltecer os grandes heróis da pátria para ver se a gente conseguia despertar um sentimento nacionalista nessas pessoas, um sentimento de pertencimento. Porque se eu falar assim, o que é o brasileiro? O brasileiro, por exemplo, o brasileiro gosta de futebol, por exemplo, eu assisto de vez em quando, mas eu não sei jogar futebol. O brasileiro gosta de axé, por exemplo. O povo daqui do Sul não gosta tanto. Feijoada, não tem como a gente definir o brasileiro. Então, uma mistureba. A gente define o brasileiro como uma pessoa que fala português, que obedece à mesma autoridade, que obedece, em regra, às mesmas leis, porque possui ainda leis regionais, municipais. Então, tentou-se criar uma identidade para o brasileiro. Então, a gente tem lá o Tiradentes, que também todo romantizado, eu já disse aqui em outra oportunidade. Aí nós temos a própria proclamação da República, que de proclamação não teve nada, foi um golpe de Estado, e que também serviu, coloca nos livros de história. E, infelizmente, a gente não muda a cabeça de uma sociedade em 2, 3 gerações. É muito difícil. Então, por isso que a gente ainda tem essa concepção positivista na história, nos livros didáticos, de enaltecer esses heróis, como é o caso de Dom Pedro I. Agora, a gente vê que, por exemplo, tem lá 4 de julho, independência dos Estados Unidos, o pessoal tem um patriotismo e vai para as ruas, todo mundo faz questão, né, de mostrar que faz parte daquele país. Aqui no Brasil, eu não digo nem agora, porque agora a situação está meio feia, né? Mas é difícil a gente ver um povo unido, um povo que tem essa coisa de patriotismo mesmo. E eu digo isso até antigamente, quando a gente ia para a escola e tinha aquela coisa... Participava do desfile de 7 de setembro, mas não era aquela coisa, nossa, que legal. Era aquela coisa, vou ter que participar do desfile. Isso, nós temos 2 formas de observar isso. Primeiro, se a gente analisar os Estados Unidos, a gente percebe que lá eles têm um apreço muito grande pelos Founder Fathers, que são os pais fundadores da nação, que é o George Washington, Benjamin Franklin, o Adams, o Thomas Edison, enfim, esse pessoal, Thomas Jefferson. Então a gente tem esses, praticamente, eles são considerados deuses lá. Tanto que lá na rotunda do Capitólio tem a foto de George Washington sentado ao lado de 12 virgens, que é assim, tipo uma apoteose de Washington, ele se tornou um deus. Então, é porque quem fez aquele movimento, quem construiu a nação, foram eles, o povo de lá. Ao contrário daqui, que foi um país construído para ser uma extensão do território de Portugal. E lá no século XIX, nós ainda tínhamos, sim, uma identidade no Brasil. Nós tínhamos uma identidade. No início do século XX, nós tivemos uma criação da identidade, principalmente o projeto de Getúlio Vargas, quando ele cria a Voz do Brasil, no intuito justamente de dar uma linha, o que é ser brasileiro. Então, tanto que ele se dirigia à população, aos trabalhadores do meu Brasil, e tentou criar uma imagem, e isso deu muito certo. Você percebe, inclusive, pelas músicas daquela época. Agora, a partir da década de 60, nós vamos ter uma chamada Revolução Cultural. O que é essa Revolução Cultural? Movido pelo espírito do socialismo, existem 3 coisas principais que o socialismo precisa destruir para ele poder prevalecer: patriotismo, a família e a moral. Tem outros pontos, mas o básico é esse. E o que acontece? Então, nós viemos já de muito tempo destruindo, principalmente as instituições escolares, são as grandes, digamos assim, que
os artífices, os articuladores, as instituições universitárias e escolares acabaram durante 30, 40 anos, fomentando essa desunião, essa destruição do patriotismo, porque a gente, sem pátria, nós não temos identidade. Sem identidade fica muito mais fácil de você dominar a população. Então, tudo isso que acontece hoje faz parte de algo programado. É uma agenda que vem se cumprindo. Não é nada de acontecer por acaso. Bom, obrigada pela participação e que a gente consiga, né, recuperar esse patriotismo, quem sabe um dia, né? Espero que sim. Obrigada, Kleber. Comunidade fica por aqui. Obrigada pela sua companhia também. Até a próxima edição.